estava deitado, com os olhos já fechados, prestes a dormir, quando alguns pensamentos vieram à minha mente. E eu, se a Larissa deixar, é claro, gostaria de compartilhar com vocês esses pensamentos. E o que me veio ao coração há pouco foi: combata o bom combate de Cristo. Paulo escreve isso: combata o bom combate. E se referindo a si mesmo, ele disse: combati o bom combate. Todo combate requer força, concentração, o melhor das nossas energias. Todo combate nos coloca em alerta, em uma posição de enfrentamento. Não há bom combate para covardes. Não há bom combate para quem quer se esconder. E combater o bom combate de Jesus é colocar as nossas energias, as nossas forças, as nossas atenções, os nossos potenciais na direção daquilo que Jesus nos ofereceu como missão. Combater o bom combate é estar completamente envolvido no amor pelas pessoas, envolvido com suas histórias. É estarmos completamente concentrados em valores eternos, de tal maneira que aquilo que nos move na vida é de caráter eterno. Combater o bom combate é você estar em alerta para não perder o foco, porque a melhor maneira de nós perdermos de vista o bom combate é justamente mudarmos o foco da direção certa, é gastarmos as nossas energias naquilo que não é o bom combate. E a gente viver distraídos, como que numa roda de hamster, correndo, 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 sem chegar a lugar nenhum, completamente dispersos, completamente desunidos, completamente desfigurados, completamente distraídos. O bom combate requer de nós atenção total, todas as nossas energias. Por isso, há uma radicalidade no discurso dos seguidores de Jesus, a ponto de dizer: eu considerei tudo como esterco, como nada, para ganhar Cristo. É nesse sentido. Tudo se relativizou. Quais são os meus projetos como ser humano? Se relativizaram em favor daquilo que é maior do que os meus projetos humanos. Não é errado fazer projetos. Não é pecado sonhar com muitas coisas. No entanto, esses projetos e esses sonhos precisam estar submetidos a valores mais excelentes do que meramente a minha realização pessoal, porque nós estamos falando do bom combate. É como aquele que descobriu que em determinado campo tinha a pérola de grande valor e ele volta para casa, faz um inventário dos seus bens, pega tudo que tem e vende, pega o dinheiro e compra aquele campo, porque o que estava em jogo era a pérola de grande valor. Ele entendeu
que havia um valor maior em jogo. Por isso, aquilo que era menor foi relativizado, foi ofertado em favor daquilo que era superior. Combater o bom combate é você ter isso no seu coração de que o Evangelho de Jesus exige de nós que a gente se ofereça por inteiro, como sendo tudo ou nada, numa entrega completa, total, cuja covardia de olhar para trás põe tudo a perder, cuja tentativa de sepultar os nossos pais põe tudo a perder, cujo desejo de ficar rico e sustentar o nosso patrimônio põe tudo a perder, cuja dependência e cujo coração arraigado nas riquezas põe tudo a perder. O bom combate de Jesus demanda de nós nada menos do que tudo. Por isso ele não pode ser departamentalizado, ele não pode ser separado do restante da vida. Por isso ele se emaranha em tudo o que fazemos, na nossa profissão, nas nossas relações amorosas, na nossa relação conosco mesmos. O Evangelho não pode ser transformado em uma experiência de covardes, de tímidos espiritualmente falando, porque ele nunca foi assim. Todos aqueles que entraram pela porta sabiam que era estreita, sabia que ela era apertada, sabia que Jesus demandava tudo. Isso sempre ficou claro nas palavras de Jesus. Quem quer que se propôs a estar no caminho sabia que nos odiariam, sabiam que nós seríamos perseguidos, sabiam que nós sofreríamos por praticar o bem, por amar, por sermos misericordiosos. Quem entrou nessa estrada, quem pisou nessa terra, entregue ao Evangelho, sempre soube que o bom combate requeria de nós negar-se a si mesmo, tomar a nossa cruz e segui-lo. Dizermos no caminho de Jesus e agirmos com mediocridade na entrega é sermos, no mínimo, desonestos conosco mesmos e com a mensagem que a gente ouviu e disse crer. O bom combate de Cristo só se realiza em nós quando tudo em nós se rende a Ele em total devoção, em total consciência. É amá-lo de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento. É nos entregar os nossos próprios corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. É abrir a casa para o estrangeiro, para o necessitado, é correr riscos de ser assaltado. Alguém me disse há algum tempo atrás, você é maluco de colocar o seu endereço na internet, chamar as pessoas para tomar café na sua casa? Você é um inconsequente, você não pensa nos seus filhos, você não pensa na sua esposa, você não pensa no risco que alguém com más intenções poderia se apropriar dele, dessa vulnerabilidade, justamente para te atacar, justamente para te prejudicar.
E eu repliquei: mas você também não sabia que o Evangelho requer tudo de nós? E que correr esse risco é um dos riscos menores dos que eu já corri em toda a minha vida nesse processo. É o pior, é o menor de todos. Porque eu já abri mão do trabalho por causa do Evangelho. Eu poderia não sustentar minha casa, mas eu criei naquele momento que Deus não nos abandonaria e Ele não nos abandonou. Eu não comecei a minha caminhada ontem. Eu sei em quem tenho crido e ainda que o pior pudesse acontecer com a gente, ainda assim me levantaria com a alegria do privilégio de poder sofrer por causa do nome do Senhor. Você entende essa dimensão? Ou você ainda pensa apenas com as categorias humanas de perigo, de medo da morte, do sofrimento? Você só pensa ainda nas categorias do que lhe satisfaz, do que lhe faz bem, do que lhe é agradável? Quando é que nós cristãos vamos nos submeter de verdade ao bom combate? Quando é que nós vamos vencer essa mentalidade de geração Coca-Cola, de geração Nutella, que não suporta o sofrimento, que não tem um pingo de resiliência? Uma geração que não persiste em nada. Uma geração com extrema dificuldade de confiar em Deus de verdade, ao mesmo tempo que tem extrema facilidade de dizer palavras de amor a um ser superior que nunca amou, que nunca creu, que nunca se entregou de fato. Extremamente fácil se devotar filosoficamente a alguém que na prática não move um dedo na direção do ser amado. Eu nunca vi um amor que não mobiliza. No primeiro momento em que amei Talita, a minha vida se mobilizou na direção dela de muitas formas, sem pensar nas consequências. Sem pensar que ela estava a 2.350 quilômetros de distância. Isso não era nada, porque o amor me movia, assim como o amor a moveu até mim. Quando, num ato de fé, se casou comigo e veio a 2.350 quilômetros de distância dos seus pais, sem proteção, absolutamente vulnerável. Eu nunca conheci um amor que não mobilizasse. Mas nós estamos no meio de queridos irmãos que, por mais que tenham boas intenções, professam um amor que não os mobiliza. Eu nunca conheci um amor assim. O amor que eu conheço mobiliza, faz a gente mover, é força motriz. O amor que eu conheço lança fora todo medo. O amor que eu conheço entrelaça os corações com laços mais fortes do que a morte. O amor que eu conheço ressuscita dentre os mortos. O amor que eu conheço diz à morte: onde está, ó morte, o seu aguilhão? O amor que eu conheço é aquele que é capaz de resistir independentemente da vida, da morte, dos anjos, dos demônios, do passado e do presente. Nem os poderes deste mundo, nem os poderes da era que há de vir, nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu só conheço esse amor. É só esse amor que vale a pena. Aquilo que chamam de amor é apenas romance.
é apenas ficção, é apenas poesia. Se esse amor não me levar a morrer, se esse amor não me levar a ações do bom combate de Cristo, é mera filosofia vã, vazia de significado, de essência. Ela pode ser bonita nas palavras, pode se repetir 1000 vezes: Senhor, eu te amo, tu és o meu Pai, tu és o meu Senhor e Salvador. Daí Jesus disse: olha, querido, nem todo aquele que me diz coisas herdará o reino dos céus. Nem todo aquele que me diz palavras, ainda que seja Senhor, 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 herdará o reino dos céus. Mas tão somente aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Só há amor se houver obediência. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, o meu Pai os amará, e nós viremos e faremos morada. Só há amor onde há serviço, onde há mão na massa. Deus não nos ama sem colocar a mão na massa em nossa direção. Por isso está dito que Deus amou o mundo de tal maneira, e logo depois vem a ação, que deu o seu único filho, seu filho primogênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. O nosso amor só vai ser amor se for um amor de tal maneira que logo em seguida se transforme em ação. Por isso Tiago disse que a fé sem obras está morta, está fadada ao fracasso. Por isso está escrito que crer em Deus, do ponto de vista da subjetividade meramente, até os demônios creem e tremem. O tipo de fé que nós somos chamados a viver, conforme está escrito que o justo viverá pela fé, não é a fé meramente confessional. Não é a fé que simplesmente nos coloca em posições religiosas, em compromissos públicos religiosos. É uma fé que está presente em ações cotidianas quando ninguém está por perto. É uma fé que nos move a relação com o Pai quando ninguém está mandando a gente ter relação com o Pai. É uma fé que põe certezas dentro de nós que, ainda que a gente morra, sofra, tenha todos os problemas da nossa relatividade nesse mundo, ela permanece viva e acesa dentro de nós. Ela é inquebrável. Você está me ouvindo? Ela é inquebrável. Por isso está dito que sem fé é impossível agradar a Deus. Por isso está dito que o Evangelho é a explosão do poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Se o Evangelho não é uma explosão, um poder dentro de você e dentro de mim, não é o Evangelho de Jesus. Eu precisava sair da minha cama para te dizer isso. Eu precisava sair da minha cama para te dizer isso. Combata o bom combate de Jesus. Combata. É o que vale a pena. É o que vale a pena. É o que dá sentido à vida. É o que coloca Deus em primeiro lugar e a sua justiça. É o que coloca as coisas nos seus devidos lugares, dando a César o que é de César e dando a Deus o que é de Deus.
é o bom combate de Cristo. Essa consciência que nos coloca no lugar certo, assentados com Ele nas regiões celestiais, vivendo e andando humilde entre os homens, sem querer aplausos, sem querer a reputação que é construída artificialmente, sem querer pela inveja que possui do outro, o sucesso que se tanto prega e almeja como sendo resultado da felicidade, ou resultante da felicidade. É assim, andando humildemente, o combate que é bom, ele não é glorificado pelas nações, ele não é aplaudido pelos amigos. O bom combate do qual Paulo falou é um caminho de espinhos, mas ainda assim é o bom combate de Jesus. Eu precisava te dizer isso. Não se esqueça jamais.